Olá pessoal, meu nome é Rafael Dantas, sou aluno da UERN do Campus Avançado de Ipatu e a partir de agora estarei mostrando alguns conteúdos de matemática financeira do professor Antônio Josimaro. Então, a gente vai estar apresentando os seguintes conteúdos: porcentagem, variação percentual, variações percentuais sucessivas e taxas de inflação. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre porcentagem. Hoje a porcentagem é um dos conteúdos matemáticos que está mais presente no nosso cotidiano. Eu trouxe uma pequena definição. A porcentagem é uma das áreas da matemática mais conhecidas. Praticamente é utilizada em todas as áreas quando queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar uma quantidade de aumento ou desconto no preço de alguma mercadoria, e vemos porcentagem a todo momento. E mesmo quando não percebemos, estamos fazendo uso dela. Ou seja, um exemplo muito presente de porcentagem no nosso cotidiano é quando você chega em uma loja, você vê lá o desconto de 10%. Aí algumas vezes as mercadorias sofrem um aumento. Então simplesmente isso são porcentagens que é aplicado no preço de produtos no dia a dia. Então a porcentagem é uma razão cujo denominador é sempre igual a 100. Ou seja, se eu tenho 20%, então eu posso expressar esse 20% como sendo 20 sobre 100, ou seja, a fração eu posso simplesmente expressar em forma, a porcentagem eu posso simplesmente expressar em forma de fração. E porcentagens são chamadas também de razão centesimal. Por que centesimal? Porque o meu denominador é sempre 100. Ou de percentual, que a gente pode transformar também uma porcentagem em números decimais. Por exemplo, podemos representar uma fração na forma fracionária, decimal ou acompanhado do símbolo de porcentagem, que a gente na matemática representa a porcentagem por esse símbolo acompanhado do número, sempre à direita. Por exemplo, 5% eu posso simplesmente escrever 5 sobre 100, por isso que é chamado de centesimal. Ou seja, e efetuando essa divisão eu vou ter exatamente 0,05, ou seja, eu posso pegar uma porcentagem e simplesmente transformar em número decimal. Por exemplo, se fosse 10%, ia ficar como? 10 sobre 100, que ia ser a mesma coisa que 0,10. E assim por diante. 21% seria 0,21. 45%, 0,45. E assim por diante. Um exemplo. Quanto é 10% de 80? Então 10% a gente sabe que a gente pode escrever como sendo 10 sobre 100 ou 0,10. A palavra diz, esse conectivo a gente utiliza muito como sendo produto. Quando a gente fala 10% de 80, então a gente usa esse di como sendo produto. Então nesse caso eu posso simplesmente escrever sendo assim: 10 sobre 100 que multiplica 80. Mas quem é 10 sobre 100? Efetuando a multiplicação, que é 10%, é a mesma coisa que 0,10. Multiplicado por 80 vai dar igual a 8. Ou seja, 10% de 80 é simplesmente 8, número 8. Regra de 3. Mas por que regra de 3? Como a gente sabe, em porcentagem há uma proporcionalidade. Então, se há uma proporcionalidade, eu posso simplesmente utilizar a regrinha de 3 para achar a porcentagem. Por exemplo, 100% está para 80, que 80 é meu todo. Então 10% está para qual valor de 80? Para qual valor? Então, fazendo meios pelos extremos da matemática, como a gente chama, eu vou ter que 100x é igual a 10%. Eu vou fazer 10 vezes 80, né, nesse caso, dá 800. Então 100, então x ele vai ser quem? 800 dividido por 100. Então x é igual a 8. A mesma coisa que a gente efetuou anteriormente. Então vou estar falando agora um pouquinho de variação percentual. Mas o que é variação percentual? Variação percentual é todos os aumentos e descontos que acontecem em produtos ou mercadorias do nosso cotidiano. Por exemplo, uma bicicleta custava 200, 300 reais, supor. Então, houve um aumento. Então, isso significa que houve uma variação percentual no preço dessa bicicleta. Por exemplo, vou usar um exemplo para a gente entender o que é a variação percentual. Um produto custava R reais
e teve um aumento de 10%. Então qual é o seu valor atual? Ou seja, a gente sabe que o produto custava R e sofreu um aumento de 10%. Então se eu quero saber qual é o valor atual desse, então eu vou ter que simplesmente o valor atual desse produto vai ser quem? R, que é seu valor atual, mais o acréscimo de quem? De 10% desse valor, que eu chamei de R. Nesse caso vai ficar R mais 10% de R. Porque quando eu calcular 10% de R, eu vou ter exatamente quanto é 10% desse valor. E vou somar mais R e eu vou ter o seu acréscimo. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que R mais... Aí quem é 10%? A gente aprendeu que é 0,10 vezes R. Então eu tenho o R que ele está semelhante os dois lados da soma. Então eu posso simplesmente colocar esse R em evidência. Então eu vou ter que R vai multiplicar quem? 1 mais 0,10. Então somando 1 mais 0,10 eu vou ter o quê? Que 1,10... que o valor atual desse produto vai ser quem? 1,10 vezes R, onde R é o produto. Ou seja, quando eu quiser calcular o aumento de um produto ou de uma mercadoria, basta eu pegar o valor atual e multiplicar por quem? Por 1 mais a porcentagem. Nesse caso 0,10 ficou o quê? 1,10. Porque no momento que eu efetuar essa multiplicação, eu vou estar pegando quem? O valor inicial e vou estar somando com os 10% desse valor. Por exemplo, se fosse 40%, eu quisesse saber quanto era o aumento desse valor, bastava multiplicar o quê? O valor atual multiplicado por 1 mais 0,40, que nesse caso dá o quê? 1,4. Por 50%, por 1,5. 60% por 1,6. Então basta... Se eu quero saber o aumento, basta eu pegar a porcentagem, transformar em forma decimal, somar com 1 e multiplicar pelo valor atual. E para desconto, como é que eu calculo um desconto no produto? É a mesma forma, só muda que ao invés de você somar com a porcentagem desse valor, você vai simplesmente subtrair. Nesse caso eu estou trabalhando com 10% de R. Então no lugar de eu somar 10% de R, eu vou fazer o que? Vou subtrair. Então, só organizando aqui, eu posso simplesmente 10% é 0,10, utilizando o mesmo pensamento da equação anterior. Eu vou ter que R menos 0,10 vezes R. Então, eu posso colocar o R em evidência. Então, eu vou ter que R vai multiplicar 1 menos 0,10. Ou seja, se eu quiser saber o valor atual desse produto, os 10% de desconto, basta eu multiplicar por 0,9. Ou seja, sempre que eu quiser saber um desconto de um produto, basta eu pegar o valor atual dele e multiplicar por 1 menos essa porcentagem em decimais. Por exemplo, se eu quiser saber um desconto de um produto de 0,40, que é o que? 40%. Então bastava pegar o valor atual, que bora supor que é R, vezes 1 menos 0,40. Então vai dar quem? 0,60. Então basta eu multiplicar por 0,60 que eu vou obter o valor atual desse desconto. Se fosse 0,30, bastava multiplicar por quem? Por 0,7. Porque quando eu subtrair 1 menos 0,30, vou ter o que? 0,7. Então um exemplo aqui de outro tipo de variação percentual. Em um determinado mês, João pagou R$400 de energia elétrica. No mês seguinte, aumentou para R$550. Qual é a variação percentual? Então, essa variação percentual que ele quer saber é simplesmente a porcentagem desse aumento. Já que aumentou, né? Então, houve um aumento percentual nisso aí. E ele quer saber qual foi essa porcentagem que fez com que a energia ficasse R$550. Então, vamos utilizar uma regrinha de 3. Já que é porcentagem e é a proporcionalidade, então posso utilizar essa regrinha de 3. Então eu sei que 100% vai estar para quem? Para os R$400, que era o valor que era antes. E o VP, que eu chamei, que é a variação percentual, que é a porcentagem que eu quero achar, está para quem? Está para o valor que foi aumentado, que foi quanto? R$150. Então eu posso simplesmente escrever assim, 550 menos
400 reais. Então, realizando essa operação, eu vou ter o que? Que minha variação percentual vai ser igual a quem? A 100 vezes o valor que foi aumentado, que está entre essa diferença, que é 150, dividido pelo valor que era antes. Ou seja, se eu quiser saber qual foi a porcentagem que foi aumentado entre dois preços do mesmo produto, basta eu multiplicar por 100. Basta eu pegar 100, multiplicar pelo o valor que foi aumentado, nesse caso foi 150, e dividir pelo valor que era antes. Então eu vou ter que minha variação percentual, minha porcentagem, vai ser 15.000 dividido por 400, que vai dar exatamente 37,5. Ou seja, essa energia de João sofreu um aumento de 37,5%. Ah, se você quiser, mas professor, como é que eu faço para olhar se está certo? Só utilizar a mesma metodologia que a gente aprendeu anteriormente, em aumento. Se eu quero saber quanto foi que aumentou, que eu quero saber quanto é que vai ficar o novo preço, basta eu multiplicar por quem? O valor atual, multiplicar por 1 mais essa porcentagem. Nesse caso, 37,5% eu posso simplesmente representar como sendo 0,375. Ou seja, eu vou ter que o valor atual multiplicado por 1 mais 0,375. Ou seja, basta eu multiplicar o valor de 400 por 1,375, que eu vou ter exatamente 550 reais. Então essa é a nossa variação percentual. E o que é variações percentuais sucessivas? A gente aprendeu que as variações percentuais é simplesmente os aumentos e os descontos. Então as variações percentuais sucessivas é simplesmente os aumentos e descontos sucessivos. Por exemplo, uma moto, ela teve um aumento de 20%. Com uma semana ela já teve outro aumento de 30%. Com um mês ela já teve outro aumento de 40%. Então isso são variações percentuais sucessivas. E como é que eu calculo essas variações? A gente vai aprender agora. Então, como eu disse, aumentos e descontos sucessivos. De modo geral, quando o valor inicial V0 sofre variações sucessivas de taxas P1, P2, P3 até Pn, nesse caso esses P são as porcentagens que esse valor sofre, o valor final F, V de F, pode ser determinado por... Então a gente vai utilizar duas maneiras para determinar esse valor. Primeiro, quando os aumentos são sucessivos, ou seja, para aumentos sucessivos. Então o valor final vai ser o que? O valor final desse produto vai ser o valor inicial multiplicado. Como é um aumento, como é que a gente aprendeu que a gente calcula um aumento de um produto? Basta multiplicar por 1 mais essa porcentagem. Se for 10%, basta multiplicar por quem? Por 0,10. Então nesse caso eu vou ter que o valor inicial é multiplicado por 1 mais, vamos supor que P1 é a primeira porcentagem. Mas tem outra porcentagem, como é que eu faço? Se eu pegar esse V0 e multiplicar por 1 mais P1, que é a primeira porcentagem, eu vou ter um valor. Então se eu tenho um valor e eu vou ter outro aumento sucessivo, esse aumento vai ser simplesmente nesse mesmo valor que já foi aumentado. Então basta eu multiplicar novamente por 1 mais a segunda porcentagem. E assim vai seguindo a mesma ideia. Por isso que a gente tem 1 mais P1, que multiplica 1 mais P2, que multiplica 1 mais P3, até 1 mais Pn. Ou seja, nesse caso, ela está sofrendo N variações percentuais. Ou seja, esse produto V0, que é o valor inicial, sofreu N variações. Então ela foi aumentada N vezes. E para descontos e para aumentos, para descontos sucessivos, é a mesma ideia, como a gente aprendeu anteriormente. Se a gente quer saber um aumento de um produto, basta multiplicar por 1 mais essa porcentagem em forma de decimal. E para desconto, basta subtrair. Então a ideia também vale para os descontos sucessivos. Olha o que vai mudar. Apenas o sinal. Então se eu quero saber quais são os descontos sucessivos, basta fazer o quê? Pegar o valor inicial, multiplicar por 1 menos a porcentagem, ou seja, se fosse 40%, ia ser 1
menos 0,40, que o que dá o quê? 0,60. E eu fazia isso por diante, fazendo variações percentuais, até N variações. Aí eu ia ter o meu valor final. Então vamos usar um exemplo aqui para ajudar a gente a entender melhor. Por exemplo, Raquel percebeu em uma loja um produto que custava R$40. E esse produto sofreu 2 aumentos sucessivos, de 20% e 30% em uma semana, viu? Então, qual é o valor atual desse produto? Então, eu já sei que esse produto vai ter aumentos. Então, a gente vai trabalhar com aumentos sucessivos. Então, eu sei, primeiramente eu vou transformar essas porcentagens em decimal. Então, 20% eu posso escrever como sendo 20 sobre 100, que é igual a 0,20. E 30 eu vou escrever como sendo 30 sobre 100, que é igual a 0,30. Então, utilizando aquela equaçãozinha que a gente aprendeu agora em variações percentuais sucessivas, eu vou ter o quê? Que o meu valor final desse preço, que custava R$40, eu vou multiplicar por quem? O primeiro aumento foi de 20%, então eu vou ter 1 mais 0,20, que representa 20%. E depois, esse valor ainda vou multiplicar por quem? Por 1 mais 0,30, que representa 30%, porque teve 2 aumentos sucessivos. Então, resolvendo, eu vou ter o quê? Que 40 vai multiplicar 1,20, somando, vezes 1,30. Então, como é a multiplicação, tanto faz você efetuar a primeira multiplicação de 1,20 com 1,30, que o valor não vai se alterar. Então, resolvendo separadamente, eu vou ter que o valor final vai ser igual a quem? 40 vezes 1,20. Então, quer dizer que no primeiro aumento de 20%, o produto que custava R$40 passou a custar quanto? 48. Mas ele teve outro aumento sucessivo. Então, aí que está as variações percentuais sucessivas. O novo aumento já vai acontecer em quem? Em cima desse valor que já foi aumentado. Então, nesse caso é 48. Então, eu vou efetuar outro aumento, dessa vez de 30%. Então, eu vou fazer o quê? 48 que multiplica por 1,30. Nesse caso, o valor final desse produto agora vai ser o quê? Vai ser R$62,40. Ou seja, esse novo produto agora, com esses 2 aumentos sucessivos, vai custar exatamente R$62,40. Então, isso que é as variações percentuais sucessivas, que acontece muito no nosso cotidiano. Um produto que sofre aumento, depois sofre outro aumento de forma sucessiva, e não sabe onde o valor vai parar. Agora vamos falar um pouquinho sobre taxas de inflação. Quando a gente fala sobre taxas de inflação, é muito importante a gente citar 3 tipos de taxas. A taxa nominal de juros, que por exemplo, eu vou fazer um investimento, e esse investimento vai me garantir que daqui a 2 meses eu vou ter um aumento de 10% nesse valor investido. Então, esses 10% é simplesmente a minha taxa nominal. A outra taxa é simplesmente a taxa de inflação, que é muito presente no nosso cotidiano. Que, por exemplo, um produto hoje custava R$20, amanhã ele já quando daqui a uma semana já sofreu um aumento. Vamos supor que essa taxa foi de 7%. Então, esse 7% nada mais é do que a taxa de inflação sobre esse produto. E a outra taxa de inflação que a gente está falando é a taxa real. É essa taxa que garante se vale a pena ou não realizar um investimento de um determinado valor. Então, essa taxa real, ela não dá se a gente vai ter prejuízo ou não nessa ação que a gente vai praticar. Então, dando só apenas uma explicação melhor para a taxa de inflação, então é preciso diferenciar os juros reais, que levam em consideração a perda inflacionária, dos juros nominais, que são aqueles que geralmente constam nos contratos. A relação entre essas duas variáveis e a taxa de inflação é dada pela equação a seguir, onde eu tenho que 1 mais IN, e esse IN é simplesmente a taxa nominal, é igual ao produto de 1 mais π, que está representado pelo símbolo de π, onde é a taxa de inflação, vezes 1 mais IR, que é a taxa real. Então, se eu quiser saber qual é a taxa nominal, a taxa de inflação ou a taxa real em um determinado investimento ou em algo, basta utilizar essa formulazinha.
onde todas as taxas se referem ao mesmo período de tempo. Claro, se eu estiver utilizando a taxa nominal para um ano, então com certeza a minha taxa de inflação tem que ser também para um ano. Aí tá aí, o IN é a taxa nominal de juros, o PI é a taxa de inflação e o IR é a taxa real de juros. Então agora eu vou usar um exemplozinho para vocês entenderem melhor a taxa de inflação. Por exemplo, eu tenho 50 reais, eu decidi investir esses 50 reais em uma conta poupança, que no ano vai me render 10% do valor investido. Ou seja, daqui a um ano, quanto é 10% de 50? Exatamente 5 reais. Ou seja, daqui a um ano, a minha conta poupança vai me dar 5 reais a mais do que eu investi. Então, se eu investir 50 reais, daqui a um ano eu vou ter o que? 55 reais. Então esses 10% nada mais é do que minha taxa nominal de juros. Aí ele dá outro ponto. Ele diz que a inflação durante esse ano foi de 0%. Ou seja, não houve inflação. Então um produto que custava 50 reais, daqui a um ano ele vai continuar custando o que? 50 reais. Porque a taxa de inflação foi 0. Então ele quer saber qual foi a taxa real de juros. Então a gente vai utilizar aquela formulazinha. Eu vou ter que 1 mais, que é a minha taxa nominal, é 0,10. Vai ser igual a 1 mais a minha taxa de inflação, que é quanto? Foi 0. Vezes 1 mais a minha taxa real de juros. Então resolvendo, eu vou ter o que? Que minha taxa real de juros é 1,10 menos 1. Então vai dar o que? 0,10, que vai ser que é a mesma coisa que 10%. Ou seja, o que é que a taxa real quer me dizer? Quer dizer que ao fazer esse investimento, daqui a um ano, eu vou ter 10% de lucro. Se o valor de menos 0,10 fosse negativo, então eu ia ter o que? Menos 0,10, ou seja, ia ter menos 10%. Então isso significaria que eu ia ter um prejuízo de 10%. Então, se minha taxa real for positiva, for maior que 0, significa dizer que eu vou ter um lucro nesse investimento. Se for menor que 0, significa dizer que eu vou ter um prejuízo. Então, nesse investimento, há uma grande relação entre a taxa nominal e a taxa de juros. E a inflação, a taxa de inflação. Porque se minha taxa de inflação for maior do que minha taxa nominal, com certeza a minha taxa real vai ser negativa. Ou seja, com certeza eu vou ter o que? Eu vou ter um prejuízo. Então, só é bom a gente investir quando a minha taxa nominal vale a pena e quando a minha taxa de inflação não altera muito no produto. Então é isso aí, galera. Essa foi minha apresentação de matemática financeira sobre os conteúdos de porcentagem, variação percentual sucessiva e taxa de inflação. Então é isso aí, galera. Valeu!